Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prat e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura vai abordar a PEC da transição a partir dos números que nós temos do Senado, da votação em 2 turnos que aconteceu por lá. Eu quero convidar, primeiramente, a pesquisadora Margarida Gutierrez. Bom, como o Gabriel, então, colocou, esse texto foi aprovado em 2 turnos no Senado, na quarta-feira da semana passada, e, inicialmente, o texto apresentado pela comissão do Senado pretendia um aumento de gastos de 175 bilhões de reais, fora do teto. O que foi aprovado? Um aumento de gastos de 145 bilhões de reais dentro do teto, mas acabou sendo incorporado um aumento adicional de gastos fora do teto, no valor de 60,1 bilhões de reais. Então, aquilo que, em princípio, seria uma PEC que aumentaria gastos em 175 bilhões de reais, acabou se convertendo numa PEC que vai aumentar o gasto a cada ano, por 2 anos, em 205,1 bilhões de reais. Isso vale para 2023 e 2024. Quer dizer, a gente tem que ressaltar que essa proposta foi aprovada em 2 turnos pelo Senado e agora, na próxima quarta-feira, amanhã, ela começar a tramitar na Câmara e, enfim, a gente não sabe se isso ainda vai ser modificado ou não. Além disso, a PEC de transição aprovada pelo Senado coloca que o Executivo tem um prazo até o final de agosto do ano que vem para enviar ao Congresso um novo regime fiscal em substituição ao teto dos gastos. Isso será feito por lei complementar e não mais por emenda constitucional. O que está dentro e o que está fora do teto nessa proposta? O que está dentro do teto são 145 bilhões de reais a mais, então isso significa uma ampliação do teto por 2 anos, 2023 e 2024. Esses 145 bilhões de reais comportam 70 bilhões de reais para inteirar aquela mensalidade do Bolsa Família de R$ 400 para R$ 600. O projeto de lei orçamentária para 2023 só considerava um Bolsa Família, um Auxílio Brasil, no valor de R$ 400, e isso totalizou, então, projetado para o orçamento do ano que vem, 105 bilhões de reais. Então, esses 70 bilhões de reais servem para complementar essa diferença de 600 em relação a 400 e para bancar também o adicional por criança até 6 anos de idade, no valor de R$ 150. Né? Além disso, esses 145 bilhões de reais que estarão dentro do novo teto servem para aumentar o salário mínimo, complementação do farmácia popular, merenda escolar e outras despesas fortemente correlacionadas ou relacionadas à educação e saúde. Né? O aumento do salário mínimo previsto para esse ano, para o ano que vem, desculpa, é mais ou menos de 8 bilhões de reais a mais, ou 6 bilhões de reais a mais, mas a ideia é fazer com que a política de salário mínimo garanta uma valorização real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação. A proposta da equipe de transição, que a gente não sabe se é isso mesmo que vai acabar sendo, né, é aumentar o salário mínimo de acordo com o INPC, mais a variação real média do PIB dos últimos 5 anos. E aí estaria, então, a valorização do salário mínimo. Isso, em certo sentido, tem uma certa preocupação, porque, na verdade, o salário mínimo é um indexador de 70% das despesas primárias obrigatórias do governo central, né? O INSS, o abono salarial, o seguro-desemprego e o benefício da prestação continuada. Então, o impacto sobre as contas públicas decorrentes dessa política de valorização do salário mínimo pode ser muito maior do que aqueles que estão sendo projetados para o ano que vem. Né? Despesas fora do teto. Nós temos aí 60,1 bilhões de reais para 2023, mas aqui mais importante do que falar do valor em si, mas é qualificar um pouco essas despesas que estão fora do teto. Como a gente vai ver, algumas dessas despesas, eu diria que são bastante meritórias. Vamos ver como é que isso vai ser encaixado. Então, desses 60,1 bilhões de reais fora do teto para o ano que vem, 23 bilhões de reais representariam um excesso de arrecadação
que poderão ser usados para aumentos dos investimentos públicos. Aqui eu faço uma crítica, porque um país que tem déficit primário, ele não tem excesso de arrecadação por definição. Despesas com educação pagas com receitas próprias, doações, ou convênios celebrados por universidades e demais entes, ficam fora do teto. Isso dá 5 bilhões de reais para o ano que vem. Eu acho essa uma medida bastante meritória, eu diria. A Fiocruz também se encaixa nessa possibilidade. E, por último, valores esquecidos nas contas do PIS/PASEP, que podem ser usados para investimentos. Hoje, esses valores somam 24,6 bilhões de reais e também serão contabilizados fora do teto, e aí eu acho que tem várias possibilidades de erro, de incertezas decorrentes dessa medida. Então, somando isso tudo, nós temos 205,1 bilhões de reais em 2023 e 2024. Né? Ela também, a PEC, né, como ela está proposta, ela prorroga a desindexação, a desvinculação de 30% das receitas vinculadas, das contribuições sociais, né, no orçamento, que isso já vem de longa data, no caso brasileiro, porque não só as despesas são vinculadas, indexadas, mas as receitas também. Então, parte dessa desvinculação ela é bem-vinda para que o governo possa, eventualmente, gastar em outros programas ou até mesmo fazer superávit primário. Né? Então, basicamente, esses são os pontos. Nós fizemos aqui algumas projeções, e vou deixar também para o Caio colocar algumas questões. Esse aumento de despesa que está sendo projetado por esta PEC representa um aumento nominal de 13,17% em 2023 em relação a 2022. Né? Então, na verdade, nós vamos ter aí sim um aumento da despesa primária em relação ao PIB em 2023 em relação a 2022, porque dificilmente o PIB vai acompanhar, o PIB em crescimento, em termos de taxa de crescimento nominal, vai acompanhar o aumento do numerador, que seria, então, a despesa primária. Bom, essas são as principais novidades, os principais números. É claro que a gente também vai ter um aumento de dívida pública em relação ao PIB, aí depende muito dos parâmetros que se usem para fazer esse cálculo, mas, sem dúvida, o impacto é bastante grande. Mas eu vou deixar agora para o Caio comentar mais esses números e a gente poder falar mais um pouquinho sobre toda essa PEC e seus efeitos na economia brasileira. Caio. Tá, obrigado, Margarida. Eu vou fazer alguns comentários sobre o significado dessa PEC e seus efeitos, que vêm sendo, aliás, muito negativos na economia. Né? Essa PEC de transição aprovada no Senado, né, como a Margarida falou, ela representa uma clara opção do governo Lula por iniciar o seu novo governo com uma fortíssima expansão de gastos, como a Margarida deu os dados. Por trás dessa opção, eu diria que existe a crença de que a crise fiscal não é tão grave quanto dizem, na verdade. Essa é a visão que embasa isso. E que vale a pena correr o risco, né, de aumentar de forma significativa o déficit público, vai ser a consequência disso, e a dívida pública, que vai financiar esse déficit. Então, essa é um pouco a ideia. Essa ideia, esse tipo de visão, onde o aumento do gasto não traz grandes problemas para a economia, ou até é benigno, é muito coerente com a visão, diria, dominante entre economistas do PT e do entorno do Lula, de que expansão do gasto do gasto público é uma coisa central para o crescimento econômico e que ela acaba gerando um círculo virtuoso, porque mais gasto quer dizer mais crescimento, mais aumento da arrecadação, e as coisas acabam se ajustando lá na frente. Mesmo que no início isso gere uma piora fiscal, você teria, ao longo do tempo, um ajuste induzido por esse círculo virtuoso. Essa é um pouco a ideia. É claro que mesmo os simpatizantes desse tipo de visão reconhecem que, no caso brasileiro, dado o tamanho do ajuste fiscal que tem que ser feito, esse círculo virtuoso, por si só, não vai ser suficiente para resolver a questão fiscal. Então, eles admitem que vai ter que ter medidas do lado de aumento da arrecadação, de controle de gastos,
Eu diria que, principalmente, eles vão apostar no aumento da arrecadação tributária. Então, isso um pouco é a visão que está por trás. Mas eu diria que a ideia à força é a do círculo virtuoso, do impacto benigno, inclusive fiscal, do aumento do gasto público, ou o impacto benigno via crescimento e arrecadação. Aliás, se a gente olhar o relator lá da CCJ, da Comissão do Senado, que aprovou a PEC, ele argumenta exatamente em cima disso, do círculo virtuoso, de que isso é bom, que vai vir efeito multiplicador, vai aumentar a arrecadação, é exatamente esse tipo de discurso. Isso me parece muito preocupante, porque, na verdade, se a gente olhar para trás, esses argumentos do círculo virtuoso eram exatamente os argumentos usados no governo Dilma, e repetidos à exaustão. A ideia de que a coisa, o mais gasto não era problema, porque isso seria mais crescimento, mais arrecadação e tal. E a gente sabe como é que acabou essa história. Acabou com uma crise fiscal monumental da qual não saímos até hoje, na verdade. E na maior recessão da história do país. Então, a gente sabe... Então, tudo isso são coisas que preocupam. Bom, eu diria que essa visão, agora a minha posição, eu acho essas ideias bastante equivocadas e acho que elas têm um altíssimo poder destrutivo sobre o ambiente macroeconômico do país. Acho que elas tendem a ter consequências, se elas forem levadas como estão sendo anunciadas, tende a levar a consequências muito perversas do ponto de vista de inflação, juros, crescimento, emprego. Acho que os efeitos tendem a ser muito ruins se elas forem encaminhadas da forma como vêm sendo colocadas até agora. Claro que tudo vai depender de como vai se definir também o arcabouço fiscal, que vai ser uma peça-chave desse processo todo mais adiante. Mas, por enquanto, os sinais são, de fato, muito preocupantes. E esses sinais negativos já começam a aparecer, esse impacto negativo na economia já começa a aparecer onde ele costuma aparecer primeiro, que é no mercado financeiro, no preço dos ativos, na verdade. E o preço dos ativos, em particular as taxas de juros de mercado, são o principal indicador antecedente de como é que vai se comportar a economia real. Então, por aí, os sinais são os mais preocupantes possíveis, porque a reação... Quando a gente olha para o preço dos ativos, a reação foi a pior possível, os juros dispararam em todos os prazos e mostrando uma imensa reação negativa dos agentes econômicos de um modo geral, não de meia dúzia de banqueiros, como alguns pensam, especuladores, a essas propostas. A grande questão é que a gente não pode dissociar o efeito macro de uma expansão fiscal, uma expansão do gasto expressivo, como está sendo anunciada pela PEC, do contexto em que isso ocorre. Quer dizer, eu diria que nas condições atuais há duas razões, pelo menos duas razões fortes, para que não se adote uma política desse tipo, que para onde aponta a PEC, de uma fortíssima expansão do gasto público. Essas razões são o fato de que o país continua imerso numa imensa crise fiscal, e, segundo, que a inflação ainda é muito elevada, principalmente se a gente olha para os núcleos, para a inflação de serviços, para a inflação de preços livres em geral, sugere que a desinflação em direção às metas nos próximos 2 anos não será uma operação trivial. Se a gente olha para a crise fiscal, ela, de fato, teve encoberta nos últimos 2 anos, porque foram 2 anos de resultados fiscais muito bons. A dívida pública caiu fortemente, principalmente em 2021, mas continuou tendo uma queda adicional relevante agora nesse ano 2022. Pela primeira vez desde 2013, a gente teve superávit primário do setor público consolidado. Então, os resultados aparentemente iriam na contramão do que eu estou dizendo. Só que esses resultados foram obtidos por razões atípicas, que obviamente não vou analisar aqui hoje, que não sai do meu tema, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que essas condições atípicas não estarão presentes a partir do ano que vem. A situação é completamente diferente a partir de 2023, e eu queria destacar só um ponto específico disso, que muda o quadro.
Esse ponto é crucial para a dinâmica da dívida, é a diferença entre a taxa de juros que incide sobre a dívida, a taxa de juros nominal que incide sobre a dívida, e o crescimento do PIB nominal. Nós tivemos, em 2021, uma taxa de juros nominal sobre a dívida muitíssimo abaixo do crescimento do PIB nominal. É por isso que a dívida despencou em relação ao PIB. E mesmo em 2022, surpreendentemente, a gente vai fechar o ano, pelos últimos dados que eu olhei, com um PIB nominal levemente acima da taxa de juros que incidiu sobre a dívida. Daí, esse é o segredo do bom desempenho da trajetória da dívida. Só que nada disso vai acontecer a partir do ano que vem. Em 2023, se a gente olhar, por exemplo, a taxa Selic é a principal determinante da taxa de juros que incide sobre a dívida. Ela descola um pouco, às vezes para mais, às vezes para menos, da Selic, mas ela é, digamos, o principal determinante do comportamento da taxa de juros que incide sobre a dívida. E a taxa de juros Selic no ano que vem, não deve, a taxa média que vai incidir sobre a dívida não deve ser inferior, vai ser certamente superior a 13, tudo indica isso, e deve ficar mais perto de 13,5. Na verdade, provavelmente, num cenário mais benigno até, os juros vão cair, mas vão cair bem mais adiante do que a gente pensava antes. Mas só para o final do ano eles estão em 13,75, então a média do ano vai ser acima de 13. Isso se compara com o PIB nominal, que vai crescer quanto? A Margarida deu o dado do gasto nominal, que 13 alguma coisa, ela deu o dado de crescimento em relação ao ano que vem, em relação ao gasto desse ano, gasto primário do governo central, né? Para dizer que esse gasto é um gasto que vai crescer muito mais do que o PIB, e, portanto, o gasto vai crescer em percentual do PIB. E ela tem razão. Vamos pensar assim, na minha estimativa, dificilmente o PIB nominal vai crescer mais de 7,5%. Por quê? Porque as projeções mais otimistas hoje já estão dando um crescimento do PIB em torno de 1%, o foco está com menos, acho que é 0,7%, algo assim, 0,75%, uma coisa assim, se não estou enganado, para o PIB, mas digamos que seja o crescimento do PIB, em termos o crescimento real do PIB. A minha estimativa é que o deflator do PIB, eu não posso detalhar como é que eu chego a esse número, não deve ser superior a 6,5% o ano que vem. Então, 6,5 com 1 dá 7,5, que para mim é o limite superior de crescimento do PIB nominal. Então, vocês vejam a diferença, pela primeira vez em alguns anos, brutal entre a taxa de juros que vai incidir sobre a dívida e o PIB nominal, crescimento. Isso quer dizer que isso é um fator de expansão forte, por si só, de expansão forte da dívida. Só que esse fator vai ser reforçado por essa política fiscal de forte expansão do gasto, porque o resultado primário também vai piorar. A gente vai transitar de superávit primário nesses últimos 2 anos para um déficit primário. Por quê? Porque o gasto público vai crescer em percentual do PIB, pelos dados sugeridos pela Margarida, fica bem claro isso, e há um consenso de que a arrecadação vai cair em percentual do PIB. Não há consenso sobre o tamanho da queda, mas todos os analistas, até o próprio governo, quando fez a projeção para o orçamento, o projeto de lei orçamentário para 2023, ele considerou que vai haver isso, a arrecadação vai cair em percentual do PIB. Então, uma arrecadação que cai em percentual do PIB e um gasto que sobe muito em percentual do PIB, que é o que está se desenhando pela parte da TEC também, significa uma piora do resultado primário relevante, que vai somar essa dinâmica perversa da dívida, dado por juros muito acima do crescimento do PIB. Então, o quadro por aí não é nada confortável. Então, nesse contexto que a gente está, né, de situação fiscal delicada e a inflação ainda elevada, a combinação de um gasto público um aumento tão forte quanto está na PEC, com uma enorme indefinição do arcabouço fiscal, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, isso tende a ter efeitos, já estão aparecendo vários deles, muito negativos na economia. O primeiro efeito é o seguinte, é que a expansão do gasto, por si só, já contrata uma piora do resultado primário relevante. A gente vai ter um déficit. A gente pode discutir o tamanho desse déficit, alguns estimativos variam, não quero entrar nisso, mas vamos transitar para um déficit primário. Isso quer dizer que vai
tomando como ponto de partida do ano que vem, o ajuste fiscal que vai ser necessário para chegar a um superávit primário, que é o que precisa para estabilizar a dívida, vai aumentar bastante em relação ao quadro que a gente tinha esse ano. Isso, por si só, combinado com um arcabouço fiscal que ninguém sabe qual é, aumenta muito a incerteza sobre a sustentabilidade da dívida. Então, só a combinação de arcabouço fiscal indefinido com piora do resultado primário e aumento do ajuste fiscal requerido para chegar lá no fim, num superávit que precisa ter para estabilizar a dívida, já é um fator grande de incerteza. Outra coisa é que o aumento do gasto e a incerteza fiscal atuam contra a inflação, basicamente, dificultam a desinflação. Isso significa manter a Selic alta por mais tempo, muito mais tempo que se imaginava. Isso, na hipótese, ela não ter que subir eventualmente, mas vamos dizer que ela não precisa subir, que ela apenas fique muito mais tempo que se imaginava, demore muito mais para cair do que se pensava antes da PEC, antes dessa coisa toda. Isso tem um efeito negativo não só sobre o crescimento da economia, mas efeito fiscal negativo, porque esse é o fator que eu falei antes, aumentar a diferença entre taxa de juros e crescimento do PIB, manter uma taxa de juros muito elevada. E não é só a Selic, as taxas de juros de mercado todas dispararam. Várias dessas taxas se referem a taxas de juros sobre títulos de tesouro, que estão em níveis muito preocupantes, o que significa uma grande dificuldade, e são taxas de juros do mercado secundário. Isso significa uma grande dificuldade nos próximos leilões do governo se financiar juros aceitáveis, porque os juros do mercado secundário do Tesouro dispararam, na verdade. Então, cria problemas desse tipo. E por aí a gente pode ir indo. Os prêmios de risco batem nos juros privados de vários, as taxas de juros muito elevadas aumentam muito o custo de oportunidade para decisões de gastos privados no horizonte mais longo, reduzem muito o lucro esperado no futuro das empresas, trazidos a valor presente, descontado pela taxa de juros. São todos fatores que jogam contra o crescimento e a favor da inflação via aumento de gasto pelo canal demanda agregada e pelo canal, junto com os prêmios de risco mais elevados, você tem uma piora das expectativas inflacionárias e uma possível pressão no câmbio, dependendo de como é que as coisas evoluem. Então, você tem um cenário de mais inflação, mais pressão inflacionária, fatores que jogam contra o crescimento, mais juros, quer dizer, um cenário que se desenha macro muito ruim se essa coisa não for revertida. Então, para encerrar, o que eu diria é que, de qualquer maneira, a gente tem que admitir que nós estamos falando muito de hipóteses. A gente, na verdade, a definição da política econômica está muito no seu início, na verdade. Houve esse primeiro sinal dado pela PEC, por declarações preocupantes aqui e ali, inclusive do Lula, mas é uma coisa ainda muito indefinida. Então, diria que um ponto-chave aí vai ser exatamente como vai ser equacionada a questão do arcabouço fiscal. Vai ser um divisor de águas para a economia, isso. Porque essa é uma questão absolutamente crítica, dos seus efeitos em todo o preço dos ativos, indiretamente na economia real, a percepção de para onde vai a dívida pública, a sustentabilidade dela, tudo depende do arcabouço fiscal. Então, esse é o quadro que vai se delineando. A partir agora da definição da equipe, hoje já saiu um nome, eu acho que os outros vão ser anunciados brevemente, imagino, da equipe econômica, e nas próximas semanas vão ser anunciadas, provavelmente, vão aparecer as primeiras indicações do que essa equipe econômica pensa sobre o ajuste fiscal, sobre o arcabouço fiscal, e a gente vai ter uma ideia mais clara de para onde vamos, né? Vamos torcer para que isso caminhe para um cenário melhor, que um pouco contenha os danos desse mau início na economia do futuro governo Lula. É a esperança que se pode ter. Vamos torcer para isso. Agora, que o quadro é muito indefinido e começou muito mal, acho que não há dúvida. Eu gostaria só de destacar, Caio e Margarida, um último ponto do cenário que vocês estão colocando. Não, Margarida destaca a forte expansão do gasto. Ela não tratou do tema
do aumento da relação dívida-PIB, mas ela deve aumentar. O Caio destaca como que os condicionantes financeiros, não, que os indicadores financeiros, que são indicadores de confiança da economia, estão se deteriorando rapidamente. Mas eu gostaria de colocar um ponto para o Caio, final, que seria como que ele avalia a aversão ao risco que podemos ter no começo do ano que vem, especialmente em termos de liquidez internacional, como que porque, digamos, esse vai ser um tema também importante, já que vamos ter uma forte expansão da atividade pública, e também para ver o que vai acontecer com o preço e o juro de nossos ativos financeiros, Caio. Como que você vê Olha, a Olívio, demanda? eu te confesso que, quer dizer, em relação ao cenário externo, embora ele esteja ainda muito, muito indefinido, eu acho que não vai ser o que nos vai afetar mais. Eu acho que os condicionantes domésticos vão ser mais importantes no nosso caso. Por quê? Porque, no caso, por exemplo, um efeito que é o efeito taxa de juros, mas nós já estamos com a taxa de juros brutalmente elevada. Essa não é a nossa questão. Nossa questão é o risco da gente não poder reduzir essa taxa. E isso é um risco imenso, porque aí geraria não o círculo virtuoso dos economistas que eu falei antes, mas o círculo vicioso de juros altíssimos, crescimento baixo, perda de controle da dívida pública. É um círculo vicioso que pode acontecer se os juros permanecerem altos por muito tempo. Mas eu diria que isso vai ter mais a ver com condicionantes domésticos do que com o cenário externo. Eu acho que o cenário externo, do ponto de vista de aperto um pouco maior, digamos que o cenário piore, que seja um aperto um pouco maior ainda do que está sendo precificado pelo Fed, por exemplo, que é um farol, né, que influencia o preço dos ativos no mundo todo. Não acredito que isso seja um grande fator que vai no... Eu acho que pode fazer, por exemplo, o dólar subir muito aqui, é muito mais coisas internas. Eu acho que, não diria que... Eu acho que o cenário externo pode nos afetar por preços de commodities, eventualmente, mas isso é incerto, porque também alguns estão mais otimistas em relação à China, que pode segurar preços commodities. Preços commodities seriam um complicador para a gente, seria bom para o lado da inflação, mas um complicador do lado fiscal, por exemplo. E tiraria dos fatores que sustentou o bom desempenho da economia em 2020 e 2022, que foi o aumento da renda derivada da alta de preços do petróleo, que se espraia para a economia por canais indiretos. Então, um preço de commodity mais baixo ele vai ser bom para a inflação, vai ajudar a desinflação, mas ele tem esses problemas. Piora o fiscal e é pior para o crescimento nesse sentido. Subtrai um dos fatores que foi importante para o crescimento em 2022. Foi o aumento da renda derivada do alto preço dos commodities, principalmente do agronegócio, né, que se espalhou por diferentes regiões do país. A região sul, centro-oeste, principalmente, São Paulo, etc. Então, eu não estaria tão preocupado com o cenário externo, não é que ele não vai nos afetar, a gente está vendo todo dia que ele sempre nos afeta, a gente sempre tem uma reação alinhada, de algum modo, com o que ocorre no mundo. Só não diria que essa é a minha principal preocupação, porque eu vejo que, não, para mim, as questões domésticas vão ser muito mais relevantes. Bem, assim nós encerramos esse episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira que vem. Até lá!